E aí, rapaziadinha, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Vinho, eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar dos 5 pilares do vinho, as características básicas. Existem 5 características que a gente pode identificar o perfil do vinho: a doçura, o tanino, a acidez, o corpo e o álcool. A doçura é o açúcar residual que provém da fermentação. A fruta tem açúcar, frutose, glicose e mais outros açúcares. Ela é colhida, macerada e colocada num tanque para fermentar. As leveduras vão transformar esse açúcar da fruta em álcool etílico. Mas as leveduras não vão consumir o açúcar todo. Esse açúcar que restar é o açúcar residual que vai conter no vinho. E existe uma tabela. Os vinhos vão de extra seco, seco, meio seco, doce e extra doce. Importante saber, o vinho seco ele pode conter até meia colher de chá de açúcar por taça. Lembrando que uma taça ela é 150 ml. Outra coisa, a gente vai perceber o açúcar melhor em vinhos de baixa acidez. Posso ter 2 vinhos com a mesma taxa de açúcar. Um é mais ácido, o outro é menos ácido. O que for menos ácido, a gente vai conseguir perceber o açúcar melhor. Outra característica agora, acidez. A acidez é a coluna vertebral do vinho. Não existe vinho sem acidez. A acidez é que mantém ele vivo, longevo. O vinho é que nem um ser humano, ele nasce, se desenvolve e morre. Ele é uma bebida viva. E por isso que o vinho, quando ele vai perdendo a acidez, ele vai morrendo. Então, vinho sem acidez não existe. Esse papo de que, não gosto de vinho ácido, então tu não gosta de vinho, porque vinho é ácido. Outra coisa, os vinhos, eles vão de 2,5 a 4,5 na tabela do pH. Lembrando que o pH 7 é o neutro, 14 é muito base e 1 é muito ácido. Vamos fazer um comparativo para tu entender. O limão siciliano, ele tem um pH de 2. O iogurte vai ter um pH de 4. De 4. O pH dele tá de 4. Para explicar melhor, o limão siciliano, o pH dele é 2. E o iogurte, o pH dele é 4,5. Então os vinhos eles vão estar nessa faixa aí. Um vinho de pH 3, ele é 10 vezes mais ácido que um vinho de pH 4. Como é que a gente acha a acidez no vinho? A acidez é aquele formigamento na língua. Ele faz a gente babar. Entendeu? Os vinhos ácidos são os vinhos mais gastronômicos. Por quê? Pensa no seguinte, um vinho ácido vai combinar com uma gordura de carne, vai combinar com uma gordura de uma lasanha de 4 queijos. Então, ele vai contrabalancear a gordura com a acidez. Se ligou? Os vinhos brancos são mais ácidos do que os tintos. Os tintos são mais tânicos que os brancos, uma vez que os brancos são fermentados sem a casca, que é onde tem a maior parte do tanino. E é disso que a gente vai falar agora, de tanino. Os taninos são polifenóis, substâncias naturais encontradas nas plantas. São muito comuns no vinho tinto, uma vez que os brancos são fermentados sem a casca da uva. Os taninos não são exatamente um sabor, mas é a sensação de ressecamento que causa no nosso paladar. Isso é o tanino. Os taninos têm 2 fontes. Na própria uva, a casca, a semente e o caule. A outra fonte são as barricas de madeira nova, que o vinho fica ali dentro reservado. Isso também vai dar uma característica tânica ao vinho. E como que a gente reconhece o tanino? O tanino, a gente dá uma golada no vinho, ele passa pela nossa boca, dá uma sensação de enrugamento, de secura. Isso é o tanino. Vamos para a 4ª característica do vinho,
que é o álcool? O álcool ele é muito importante. O álcool ele vem da fermentação, como eu falei, que as leveduras transformam o açúcar da fruta em álcool. E ele também pode ser adicionado posteriormente, depois da fermentação, que aí vira um vinho fortificado. Mas isso é assunto para outro vídeo. O álcool ele tem importância no transporte de aroma da taça no nariz. Quando a gente balança o vinho, a gente está fazendo com que a superfície de contato dele aumente com o oxigênio e faça o transporte dos aromas para o nosso nariz. O álcool também dá viscosidade ao corpo do vinho e a gente consegue sentir ele aonde? Na garganta. O álcool bem equilibrado, ele vai passar pela nossa garganta com uma sensação de ardor, mas isso tem que ser muito elegante, muito sutil para um vinho equilibrado. E outra coisa, o álcool ele abre sorrisos, deixa as bochechas mais rosadas e aquece a gente no frio. Vamos para a quinta característica, o corpo do vinho. O corpo não é um termo científico, mas uma característica de estilo que se classifica de leve a encorpado. Cada uma das 4 características anterior, doçura, tanino, acidez e álcool, determina se o vinho vai ser leve ou se ele vai ser um vinho encorpado. Geralmente os vinhos leves têm maior acidez, menos álcool, menos tanino e menos doçura. Já os vinhos encorpados vão ser ao contrário, menor acidez, mais tanino, mais álcool e mais doçura. Vou te dar um exemplo prático para tu saber o que é um vinho encorpado e o que é um vinho leve. Imagina a diferença dos vinhos leves e encorpados como a diferença entre o leite desnatado e o integral. O desnatado ele é bem mais leve, o integral ele tem todas as gorduras, é um leite mais denso. Essa é basicamente a diferença. Então é isso, as 5 características do vinho: doçura, acidez, tanino, álcool e corpo. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários ou manda para mim no meu Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo, Pedro Cesari. Clique em gostei, se inscreve, ativa as notificações para receber os vídeos que eu posto toda quinta-feira. E é isso, tamo junto, rapaziada.